O Salmo 133, no versículo 1, diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Vou falar de novo. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Coloca a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado e fala: que bom estar aqui contigo. Quem escreveu esse salmo, para variar, foi Davi. Davi escreveu esse salmo. Por que Davi escreveu esse salmo? O que será que aconteceu na vida de Davi? O que aconteceu para ele ter tido essa inspiração? Presta atenção. O povo de Deus, durante 400 anos, eles ficaram como escravos no Egito. 400 anos cativos naquele lugar, como escravos. Pensa nisso, o povo de Deus, a nação de Israel, naquele momento. Chega um momento que Deus, por intermédio de Moisés, Deus tira o povo daquela escravidão e conduz aquele povo para a terra prometida, a terra de Canaã. E agora, já através do ministério de Josué, Deus faz o povo entrar na terra prometida. Agora o povo estava ali na terra que Deus prometeu. Mas o fato é que nesse momento eles se dividiram nessa terra. Eles se dividiram em 12 tribos. As 12 tribos. E aí cada tribo estava sendo liderada por um líder. E foi nesse momento que iniciou ali o tempo de juízes, ou dos juízes. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que em muitos momentos o livro de Juízes diz assim: o povo fazia o que queria. Era um tempo que o povo fazia o que queria. Então chega um momento que o povo começa a clamar a Deus por um rei. E Deus então dá um rei para eles, o rei Saul. Só que o rei Saul foi um rei muito ruim. Ele não foi um bom rei. Então Deus vai e levanta Davi. E é tão interessante que quando Deus olhava para Davi, ele dizia assim: achei um homem segundo o meu coração. Olha que lindo isso. Imagina Deus falando isso de você. Deus fala para Davi: achei um homem segundo o meu coração. E Deus levanta o rei Davi. E quando Davi é levantado por Deus, a primeira coisa que ele faz, quando ele assume o reino, não de todo, você vai entender daqui a pouco. O que ele faz? Qual que é a primeira coisa que Davi faz? Davi, ele traz de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. Naquele tempo, a presença de Deus, quantos estão sentindo a presença dele aqui? A presença de Deus, ela se manifestava ali na Arca da Aliança. Qual foi a primeira preocupação de Davi quando ele assume o reino? De levar a presença de Deus para Jerusalém. Que lindo isso, né, gente? Sabe por que Davi fez isso? A presença de Deus, ela une pessoas. Vou falar de novo. A presença de Deus, ela traz união. Vou melhorar. A presença de Deus, ela não traz separação, ela traz união. Só que nesse momento Davi ainda não estava reinando sobre todo Israel. Veja, tinham 12 tribos. Davi, a princípio, porque tem gente que acha que Davi já chegou reinando sobre todo Israel. Não. Quando ele se tornou rei, ele começou a reinar sobre as 2 tribos. Na verdade, ele começou a reinar sobre a tribo de Judá. E a tribo de Benjamim juntou ali, eles unificaram. Unificou ali com a tribo de Judá.
Então Davi, ele começa a reinar apenas sobre essas 2 tribos. As outras 10 tribos ficaram sendo lideradas por Isbosete. Mas aí, depois de tantas batalhas, porque veja, Davi foi levantado depois de tantas batalhas, de tantas guerras, de tantas lutas, então chega um momento que a tribo de Judá, ela vence todas as outras tribos, e neste momento então, todo Israel se coloca debaixo do reino de Davi. Agora era apenas um rei para toda a nação, apenas um rei para todo Israel. Então nesse momento Davi diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Você entendeu agora por que fala isso no Salmo 133? Como é bom e como é agradável. Davi, ele teve essa felicidade de unir toda a nação, de reinar sobre toda a nação. E querido, isso diz muito para nós, sabe por quê? É exatamente da descendência de Davi que Jesus veio, o Filho de Deus veio da descendência de Davi, e ele estabeleceu um reino eterno. Então preste atenção no que eu te digo nessa noite. Você está comigo nessa palavra? Tudo na sua vida que foi unido por Deus, que foi Jesus que uniu, queridos, independente das circunstâncias, independente das lutas, se foi Jesus que uniu, vai se tornar bom, vai se tornar agradável, porque maior é aquele que uniu do que qualquer coisa que pode tentar separar. Se a sua vida, se algo na sua vida foi unido por Deus, está debaixo do reino de Deus, está sob o domínio de Jesus, não tem 2 senhores, apenas um Senhor, está totalmente, a sua vida está totalmente no domínio de Cristo, pode ficar tranquilo, quanto mais bate, mais cresce. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala para ele assim: na sua vida, tudo o que estiver no domínio de Cristo, quanto mais bater, mais vai crescer. Se é para Jesus, a gente pode aplaudir mais forte. Vai crescer. Então, deixa eu te falar, qual que tem que ser a nossa preocupação? Tem um povo avivado aqui essa noite? Qual que tem que ser a nossa preocupação, igreja? A nossa preocupação tem que ser o seguinte: eu preciso ter a certeza que toda a minha vida, todas as áreas da minha vida, elas estão debaixo do domínio de Jesus. Cristo reina. Você pode falar assim: Cristo reina. Vamos melhorar isso, levante a sua mão e diz assim: Cristo reina sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre o meu ministério. Vamos lá, vem comigo, diz só: Ele reina sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Ele reina sobre Serra Negra, sobre o circuito das águas. Ele reina. Ele reina. Nós precisamos ter essa certeza. Gente, quando nós temos essa certeza, a nossa vida muda. O medo vai embora, o pânico vai embora, vai tudo embora. Você fala: não importa o que eu vou viver, não importa o que eu vou passar, não importa a tribulação que eu vou enfrentar, tudo está debaixo do trono de Deus, do reino de Deus, do domínio de Jesus. Amém? E o salmista Davi, aqui nesse salmo incrível, ele nos dá algumas chaves para que nós venhamos ter certeza que nossa vida está no domínio dele, de Cristo. Olha só a primeira chave no versículo 2, diz assim: é como um óleo precioso sobre a cabeça. Diga comigo: cabeça. Faz assim na tua cabeça, fala cabeça. Que desce para a barba, e a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Aqui está a primeira chave. Quem quer ter a certeza que a sua vida está no domínio de Cristo? Primeira
coisa aqui, a primeira chave, nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Quantos querem uma vida no domínio de Cristo? Nós precisamos ter a nossa mente renovada com a palavra de Deus. Olha o que o salmista fala: é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, olha aí, ó, passa pelo rosto, pela barba de Arão, e desce e vai até a gola das suas vestes. Porque deixa eu te falar uma coisa, a gola das vestes dele não era aqui, tá, gente? A gola do sacerdote era na barra. O que Davi está falando? O mesmo óleo que atingiu a cabeça atinge todo o corpo até chegar nas pernas. Ó, tem gente que já está pegando aí. O mesmo óleo precioso que atingiu em cima atinge todas as partes do corpo. O que o salmista está dizendo? Aprenda a renovar a sua mente com a palavra de Deus. Sabe por quê? Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você renova a sua mente com a palavra de Deus, o seu comportamento muda e a palavra de Deus começa a atingir todas as áreas da sua vida, e aquela área que não estava rompendo, agora vai romper. Quando a sua mente muda, quando a sua maneira de pensar muda, a sua maneira de agir também vai mudar. E aquela área da sua vida vai ser atingida pela palavra de Deus. Ela não estava rompendo, agora pela palavra vai romper, irmão. Existem áreas da sua vida que só está faltando chegar a palavra de Deus. A hora que a palavra de Deus chegar, liberta. Então é uma metanoia, é uma mudança de mente, de pensamento. O que o salmista está falando isso, ó, é como um óleo precioso que ele desce na cabeça, mas ele passa por todas as partes. Renova a mente com a palavra, muda a forma de agir. Todas as áreas da vida serão transformadas. Por isso que quando Jesus esteve aqui no seu ministério, ele fazia questão de, quando ele estava falando com as pessoas, gente, ele chocava as multidões, sim ou não? Ele chocava, porque ele trazia uma metanoia. Ele falava de uma forma que ele fazia as pessoas pensar diferente. Não sei se você está entendendo, querido, mas Deus te trouxe aqui hoje para você começar a pensar diferente. Está pegando isso? Tem gente que está escravo de pensamentos que não são pensamentos de Deus. Ó, o Espírito Santo está falando que agora, eu nem tinha programado isso. Foram muitos anos recebendo coisas que não são palavras de Deus, mas hoje a palavra de Deus está te libertando. Jesus fazia isso. Olha só o que Jesus fez. Mateus capítulo 5, versículo 41. Olha só o que a palavra fala: se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos ou 1 milha, eu gosto mais da versão de 1 milha, vai com ele 2 milhas. Vou explicar para você o que Jesus falou isso para o povo ali. A Palestina, nos dias de Jesus, ela estava sob o domínio do Império Romano. Era um momento muito opressor para aquele povo. E tinha uma lei que obrigava todo cidadão ali, todo cidadão judeu, eles eram obrigados a carregar bagagem, cargas do soldado romano. Se o soldado romano chegasse para eles e falasse assim: olha, vocês têm que carregar isso aqui, eles tinham que carregar 1 milha. Para pensar nisso. Era 1 milha, era obrigação, era obrigatório, eles tinham que fazer isso. Aí Jesus olha para eles e fala o seguinte: se alguém mandar vocês, obrigar vocês a caminhar 1 milha, vocês vão caminhar mais 1. Ó, tem uns irmãos que já estão pegando aí. Jesus fala, ó, se eles falar obrigar a caminhar 1 milha,
Vocês vão além. O que Jesus está falando? Vocês vão fazer além daquilo que é obrigação. Vocês vão fazer além daquilo que pediram para vocês fazerem. Vou falar, irmão, isso aqui é uma chave de Jesus. Você está pegando essa chave de Jesus? Quando você faz além da obrigação, você está fazendo para Deus. Quando você vai além daquilo que é obrigação, você para de fazer para você, você para de fazer para as pessoas, e aí você começou a fazer para Deus. Lá no seu trabalho, quando você faz além da sua obrigação, aí você começou a fazer para Deus. No seu casamento, quando você faz além da sua obrigação, aí você começou a fazer para Deus. Nos seus relacionamentos, quando você faz além da sua obrigação, você começou a fazer para Jesus. Só que é o seguinte, quando você faz além da obrigação e você começa a fazer para Jesus, é Jesus que vai te recompensar. Não é mais ninguém. A sua recompensa não depende de mais ninguém, depende de Jesus. E a palavra fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. A fé não é completa quando você apenas sabe que Deus existe. A fé se torna completa quando você sabe que Ele também te recompensa. Ei, querido, eu não estou falando para você que você tem que fazer além da sua obrigação porque você quer recompensa. Você faz além da sua obrigação porque você ama Jesus, porque você quer fazer para Jesus. Mas é inevitável, a recompensa vem sobre você e Deus recompensa você, abençoa você, e você vai viver coisas que você nunca imaginou viver na tua vida. Oh! Só que tem que ir além. Cutuca o seu vizinho e fala: é além, irmão. Hoje você vai parar com aquela, sabe aquela história de falar assim, ó, já fiz a minha obrigação. A gente tem mania de falar isso. Tem? Não tem. Aqui não. Aqui, Circuito das Águas não tem. Isso é as coisas que acontecem. Já fiz a minha obrigação. Ó, fez além, começou a fazer para Jesus. Começou a fazer para Jesus, a recompensa vem de Jesus. A esposa chega, maridão, e fala assim: lava a louça para mim. Aí você fala: lavo e enxugo. E ainda te dá um beijinho. As irmãs também, né, gente? Coopera aí, né? Além. O povo de Deus é chamado para fazer além. Irmão, nós vamos fazer além. Vamos fazer além. E nós vamos ser recompensados por Cristo. Ele pode fazer nós vivemos coisas que nós nunca imaginamos viver. Amém? Mas tem uma segunda chave. Olha só, no versículo 3 diz assim: como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Qual que é a segunda chave? Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? Vou falar de novo. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Vou explicar isso para você. Olha aqui para mim. Olha só o que a palavra está falando. É como os montes, na verdade o Monte Hermon. Olha só, versículo 3. É como o orvalho do Hermon, que vai descendo até os montes de Sião. O que está acontecendo aqui? Presta atenção. O Monte Hermon, não é o Monte Irmão não, tá? O Monte Hermon é o monte mais alto de Jerusalém. Ele fica ao norte de Jerusalém e é o monte mais alto. Só que o salmista fala que é como o orvalho do Hermon que vai até os montes de Sião. E é aí que está o mistério, porque os montes de Sião ficam ao sul de Jerusalém. Quilômetros
do Monte Hermon. Então o que está acontecendo aqui? O que Davi está falando para nós? Presta atenção. No pé do Monte Hermon, ouve isso, tem muitos alagados ali. E o que acontece? À medida que o sol vai batendo ali naqueles alagados, vai subindo como um vapor muito denso, e vai fazendo ali um orvalho em volta daquele monte. E por causa da força dos ventos daquele lugar, o vento vai soprando ali e vai levando aquele mesmo orvalho aqui do Hermon, vai levando até o monte de Sião. Então Davi está falando, é como o orvalho do Hermon que vai pelo vento, diga comigo, vento, até os montes de Sião. É por isso que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Atos capítulo 2 diz que quando os discípulos estavam todos reunidos, e eles estavam buscando a presença de Deus, igual nós estamos aqui hoje. Atos capítulo 2 diz que de repente eles ouviram um som do céu. E o som do céu que eles ouviram era como de um vento impetuoso. O som do céu que eles ouviram era como um som de um vento impetuoso. E quando eles ouviram esse som de um vento impetuoso, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a pregar o Evangelho. Eles começaram a viver coisas extraordinárias. A igreja não parava de crescer. Eles começaram a viver milagres. As autoridades tentavam parar eles. Eles apanhavam, eles eram surrados, eles eram maltratados. Mas quanto mais batia, mais eles cresciam, mais eles avançavam. Isso está no livro de Atos. Quanto mais tentavam parar eles continuavam, porque eles estavam sendo conduzidos pelo vento do Espírito Santo de Deus. O vento do Espírito conduzia eles, como o orvalho do Hermon, que é levado pelo vento e chega a quilômetros no Monte Sião. Alguém que é conduzido pelo Espírito Santo, ainda que a sua promessa esteja a quilômetros de distância, ainda que a sua promessa esteja a quilômetros de distância da sua condição, a condição que você tem hoje, ainda que a sua promessa esteja a quilômetros de distância da sua realidade, a realidade que você se encontra hoje, ainda que está muito longe, saiba de uma coisa: se você é conduzido pelo vento do Espírito Santo, Ele é poderoso para levar você, chegar você ali na promessa, e a promessa se cumprir na tua vida. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa: você precisa ser conduzido por Deus. Eu vou falar de novo: você precisa ser conduzido pelo vento do Espírito Santo. A Bíblia fala lá no Evangelho de João capítulo 3: o vento sopra onde quer. Posso te falar uma coisa? Tem pessoas que estão sendo conduzidas pelo inimigo, está aceitando a ideia do inimigo. Deixa eu te falar qual que é a ideia dele. Sempre quando você está indo em direção à promessa que Deus tem para você, o inimigo vai falar para você: e para você começar e chegar onde você tem que chegar, ele vai falar para você assim, ó: é o que você não tem, você precisava ter para você começar. Vou melhorar. Ele está falando para você assim, ó: o que você ainda não tem, você precisava ter para você começar a ir em direção à tua promessa. Mas o Espírito Santo está falando para você: não, começa com o que você tem. Para de ficar esperando o que você não tem, para você começar o que Deus tem para a tua vida. Começa com o que você tem, que o vento do Espírito Santo vai soprando, vai levando você, e nada vai impedir você de viver a promessa de Deus na tua vida. O que você tem nas mãos de Deus, multiplica. O Espírito Santo aqui ele está destravando ministérios aqui hoje.
Tem pessoas que vai sair daqui hoje, chegar em casa planejando. Tem coisas que você parou de planejar, você parou de sonhar, você parou de acreditar. Hoje você vai sair daqui. Tem gente que não vai nem dormir, tanto plano. Começa com o que você tem. Olha para o seu irmão, para ele acreditar nisso. Fala assim, ó, começa com o que você tem. Sabe o que é o lindo? Deixa eu te falar. Tem gente que se engana, acha que começou na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial, começou algo sem Deus. Não começou pelo vento de Deus, não foi conduzido por Deus. Aí acha que por causa das lutas, acha que por causa das dificuldades, aí Deus vai ficar com dó e vai entrar na história. Deus não entra na história, filho. Deus não quebra princípios. Se você começou sem ser pelo vento de Deus, você vai ter que parar e recomeçar. Mas deixa eu te falar, quando você começa com Deus, quando você começa sendo guiado pelo Espírito Santo, aleluia, pelo vento do Espírito, pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir tempestade, Jesus não vai sair da história. O seu barco balança, ele não sai do barco, e tudo que ele começa, ele termina, porque a palavra fala lá em Filipenses que aquele que começou a fazer a boa obra na sua vida,